Os políticos brasileiros têm uma mania de falsificar currículo. Se nós retroagirmos um pouco, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o relator, então deputado federal pelo Amazonas, Bernardo Cabral, disse que tinha feito um curso estudado na Sorbonne. Na verdade, era um curso de férias que passava alguns dias na Sorbonne, não era um curso da Sorbonne, né? E incluiu no seu currículo esse curso nessa conhecida universidade francesa, reconhecida no mundo inteiro. Portanto, era falso o que ele tinha dito. A senhora Dilma Rousseff se apresentava como doutora em economia pela Unicamp. Não, ela era bacharel do Sul. O senhor Witzel, governador do Rio de Janeiro, disse que também tinha um curso em Harvard, também não era verdadeiro. Agora, o último, nesse processo de falsificação de currículos, o que é grave, e pior que as pessoas não ficam nem ruborizadas, né? Vergonha desapareceu do Brasil e faz algum tempo. O rapaz, o surfista Eduardo Bolsonaro, entre outras tarefas, entre o surf e o mar, ele sobra tempo para ele fazer alguns cursinhos. Ele disse que tinha pós-graduação num curso de especialização aqui em São Paulo, da Escola Austríaca de Economia. Esse senhor, que acabou de completar 35 anos, deverá ser, porque oficialmente ainda não foi, designado pelo presidente da República para ser embaixador da República Federativa do Brasil em Washington, portanto, nos Estados Unidos. E ele tem de apresentar um currículo. Além do hambúrguer, que ele disse que fritou muito nos Estados Unidos, e que é falso também, né? Porque a lanchonete onde ele trabalhou não tinha hambúrguer, mas era frango frito, portanto, ele falsificou o currículo também no hambúrguer. Ele não tinha o que apresentar, o pobre rapaz, aquele que não consegue identificar no planisfério os continentes. E aí fomos ver a pós-graduação, e agora sabemos que ele sequer assistiu todas as aulas e não tem um trabalho de monografia de final de curso. Vamos destacar o seguinte: pós-graduação, essa aqui não é uma pós-graduação de fato, né? Não é uma pós-graduação que você tem de cumprir créditos. Primeiro, você faz um processo de seleção, cumpre créditos, você tem um orientador, tem a qualificação e depois tem a defesa da dissertação de mestrado. Caso vá para o doutorado, idem. Você tem de cumprir um X número de créditos, tem um orientador, antes fez um processo de seleção, aí você faz uma qualificação com uma banca, já de doutorado é maior, e finalmente faz a defesa. No mestrado, com 3 professores, orientador e 2 convidados, e no doutorado, com orientador e 4 convidados. É assim que funciona o sistema de pós-graduação no Brasil, e de há muito, e organizado pela CAPES, que tem uma importância fundamental no desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Não é o caso Intel, ou seja, o rapaz fez um curso de especialização e não concluiu, o que é pior. Então, se apresentava como tivesse concluído um simples curso de especialização, mas sequer assistiu todas as aulas e muito menos entregou a monografia do final de curso, que não é, portanto, insisto, uma pós-graduação lato sensu, efetiva, né? Aquela no qual você cumpre o que é determinado pela legislação federal. Em rápidas palavras, o Eduardo Bolsonaro falsificou o currículo como Dilma Rousseff, como Bernardo Cabral, como governador Witzel do Rio de Janeiro. Mais um falsificador na elite política brasileira. O senhor lembrou aí que ele é surfista, e o Igor Gadelha, da revista Cruzoé, está dizendo que, em meio a essa polêmica toda sobre a possível indicação para a Embaixada dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro viajou de férias para surfar na Indonésia. Está surfando na Indonésia. Isso é inacreditável. Então, você que votou no Eduardo Bolsonaro, você de São Paulo, escreva para ele. E foram mais de quase 2 milhões de votos, escreva para ele. Inclusive que ele não mora em São Paulo. Eu desafio o Eduardo Bolsonaro a falar onde mora com a mulher aqui em São Paulo. Que vida social ele tem? Ou seja, ele não mora aqui. O currículo dele é falso, e nesse momento nós estamos pagando o salário desse homem, estamos pagando o salário desse rapaz que está surfando na Austrália. E quando o pai, em 2017, foi candidato a presidente da Câmara dos Deputados e só teve 4 votos, dos quais um era dele, Jair Bolsonaro, onde ele estava? Surfando também. Então nós teremos um embaixador surfista. A minha preocupação é o seguinte: será que em Washington tem ondas para ele surfar? Benefícios de um embaixador, professor Marco Antônio Villa: salário de $18 mil, o equivalente a R$68 mil, residência oficial, veículos, funcionários como motorista, cozinheiro, faxineiro, garçom, tudo isso estará à disposição aí do Eduardo Bolsonaro. São as benesses
oferecidas aos nossos diplomatas e ele pode se tornar um deles. É, a grande questão. Isso é uma vergonha para o Itamaraty, para o Instituto Rio Branco, porque tem provas disputadíssimas, para a carreira dos diplomatas que ficam 30 anos para poder chegar a um posto importante. E eu fico lembrando da história. Antes, Washington era uma legação, virou embaixada no começo do século XX. Quem foi o primeiro embaixador brasileiro nos Estados Unidos? Joaquim Nabuco, abolicionista, deputado, escritor, historiador, membro da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, nós fomos de Joaquim Nabuco para Eduardo Bolsonaro. Não dá para aceitar. Nós somos um país respeitável, com uma bela história, com uma grande tradição, e não merecemos ter um rapazola, um surfista, um incapaz e um falsificador de currículo, que ele falsificou o currículo. Espero que os senadores tenham dignidade. Você, no seu estado que nos acompanha, cada estado tem 3 senadores. Aqui em São Paulo tem o Major Olímpio, Mayra Gabrillo, José Serra. Eu, Marco Antônio Villa, vou escrever para os 3 e exigir que o artigo 52, inciso 4 da Constituição seja cumprido. Façam a sabatina e reprovem esse rapaz, que é uma vergonha para nós brasileiros. O Brasil vai ser motivo no mundo de hilariedade. Vamos gozar do Brasil. O Brasil vai ser motivo de chacota, vai ser chamado de República Bananeira, e nós não somos. Nós somos um país digno e não merecemos um surfista incapaz, incompetente, ignorante nos representando.